Lá vou eu arrumar sarna pra me coçar. Recentemente veio à tona uma declaração da cantora gospel Bruna Carla, feita no final de 2021, a respeito da possibilidade de cantar no casamento de um amigo seu que é homossexual. Segundo o que afirmou a própria cantora, ela se recusou de maneira informal a cantar num possível e futuro casamento de seu amigo com outro homem, por acreditar que isso iria contra o evangelho que ela defende. Tal declaração, naturalmente tirada do contexto e ressuscitada 6 meses depois de ter sido proferida, causou rebuliço nas redes sociais, especialmente nos meios progressistas, fazendo com que pessoas de moral ilibada e de relevância pública, como Gil do Vigor, Jojo Todinho, Valesca Popozuda, Xuxa e até Anitta, é claro, se pronunciassem a respeito, chamando a cantora de homofóbica e de intolerante. Mas então fica aqui a pergunta: afinal de contas, o que é intolerância? Mas antes de continuar, peço que você deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo para ajudar a melhorar o alcance deste canal. E se você quiser apoiar o meu trabalho aqui no YouTube, você pode se tornar membro do canal contribuindo com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Dessa forma, você terá acesso antecipado a estes vídeos e também acesso a vídeos exclusivos. E agora, você também pode me ajudar financeiramente clicando no botão Valeu aí embaixo. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela, Instagram, Twitter e Telegram, porque eu sempre posto conteúdos diferentes por lá também. Para se condenar a intolerância, precisamos primeiro defini-la, e para tanto, seguiremos no caminho oposto, definindo o que significa o ato de tolerar. De acordo com o dicionário Michaelis, tolerar significa aguentar algo com conformação e paciência, aceitar. Com o seguinte exemplo: tolerava em silêncio o mau gênio da esposa. Ter mau gênio não é algo bom. Portanto, tolerar significa aceitar, ainda que contra sua vontade, que outra pessoa tenha uma atitude que você reprova. É mais ou menos o que nos diz a definição seguinte: consentir alguma coisa em relação à qual se faz restrições ou com a qual não se concorda. Veja, portanto, que tolerar não significa aprovar, aceitar como correto, considerar adequado ou fazer apologia. Tolerar significa justamente aceitar que outras pessoas possam fazer algo com o qual você não concorda, ainda que você mantenha a sua posição de que tal atitude é errada, imoral, pecaminosa ou o que quer que seja. Não se trata de aprovação ou de validação. Tolerar significa apenas aceitar a liberdade das pessoas de fazer aquilo que você desaprova. Portanto, podemos definir intolerância como o oposto disso: não aceitar em hipótese alguma que pessoas tenham atitudes que você reprova, lançando mão de violência direta ou indireta ou de lobby junto a forças estatais para que tais ações sejam impedidas. Isso é intolerância. O resto é apenas mimimi. Dada a definição de intolerância, passemos então às tais falas da Bruna Carla para contextualizar melhor a questão. A cantora afirmou no podcast da Karina Bach o seguinte: teve um amigo que me perguntou: Bruna, quando eu me casar, você vai no meu casamento? Aí eu olhei para ele, fui bem sincera e disse: quando você se casar com uma mulher linda e cheia do poder de Deus, eu vou sim. Em seguida, a cantora disse, e ele falou assim: você sabe que não é isso que eu tô perguntando. Estou falando de um amigo homossexual que a gente tem essa liberdade. E eu falei que o dia que eu aceitar cantar no seu casamento com outro homem, eu posso parar de cantar sobre a Bíblia e sobre Jesus. Pois bem, isso se parece de alguma forma com intolerância ou com homofobia? A Bruna Carla apenas expôs o seu ponto de vista a respeito das práticas homossexuais e afirmou que em sua liberdade não cantaria um casamento gay. No que isso prejudica a vida do tal amigo gay por ela citado? Isso o impedirá de namorar outro homem, de futuramente se casar e ter uma vida com ele? Ele será agredido nas ruas? Será preso ou multado por suas práticas? É evidente que não, e a própria Bruna Carla certamente repudiaria tal tipo de violência. O que ela disse foi apenas que, de acordo com suas convicções religiosas, a prática homossexual desagrada a Deus. Naturalmente, Bruna Carla também afirmou que esse tipo de conduta seria um caminho de morte eterna, inferno e condenação eterna. Novamente, como isso se classifica como intolerância? Veja que a cantora não afirmou nada a respeito das coisas desta vida, mas sim do que acontece após a morte, coisas que, de acordo com a concepção cristã, estão para além das nossas forças. Quaisquer opiniões a esse respeito seriam irrelevantes, porque é Deus quem julga o destino das almas. Portanto, não importa o que diga a Bruna Carla. Se a prática homossexual for mesmo pecado, ela será caminho de morte eterna, inferno e condenação, mas não porque nós queremos.
Isso, porém, não significa nada para a turma ensandecida da lacração. Como eu falei em um vídeo recente aqui do meu canal, a esquerda progressista se alimenta da encenação de virtudes. Por isso, Gil do Vigor se manifestou publicamente a esse respeito, citando o capítulo 14 do Evangelho de São João de forma descontextualizada, enquanto Ludmila afirmou: "Quantos de nós vamos precisar morrer gritando que isso não é uma escolha? Mas quanto tempo vamos precisar sofrer pelo direito de amar?" Não obstante Bruna Carla não tenha falado nada a esse respeito naturalmente. O cantor João, que eu não conheço, afirmou que o discurso da cantora gospel foi algo muito criminoso, enquanto a onipresente Anitta disse que na religião dela tudo é meio que permitido. No geral, uma enxurrada de comentários contra Bruna Carla se basearam no que geralmente é tido como princípios cristãos, ou seja, um cristianismo genérico que não exige uma mudança de vida, mas que é apenas uma concepção filosófica de frases de efeito soltas, um pastiche espiritual dos nossos tempos. Tais pessoas, naturalmente, não são cristãs, não praticam o evangelho e, para falar a verdade, não estão nem aí para qualquer coisa que seja. Falam de Deus apenas por conveniência, quando isso pode trazer algum retorno midiático. São tão cristãos quanto aqueles bandidos do filme Cidade de Deus que rezam um Pai Nosso todo errado antes de começarem uma guerra de facções. Pois bem, e que tal ouvirmos a opinião de uma pessoa cristã, não um santo naturalmente, mas um pecador que pelo menos se esforça um pouco para não envergonhar tanto assim o nome de Jesus? No caso, o cristão sou eu. E bem, como católico, eu não tenho opiniões a respeito de temas tão sensíveis. O que eu faço é seguir a minha doutrina. E se você tem dificuldades em compreender como um libertário pode ser uma pessoa religiosa, vou deixar como indicação esse vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Então vamos ao que nos diz a Igreja Católica a respeito desse tema. O Catecismo da Igreja Católica afirma que os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados e não podem, em caso algum, ser aprovados. Porém, os homossexuais devem ser acolhidos com respeito, compaixão e delicadeza, devendo evitar-se, em relação a eles, qualquer sinal de discriminação injusta. Por fim, a doutrina católica afirma que as pessoas homossexuais são chamadas à castidade, pelas virtudes do autodomínio, educadoras da liberdade interior, e às vezes pelo apoio de uma amizade desinteressada, pela oração e pela graça sacramental, podem e devem aproximar-se, gradual e resolutamente, da perfeição cristã. Ou seja, minha opinião como católico e seguidor da doutrina da Igreja é que atos homossexuais são sim desordenados e se configuram como pecado contra o sexto mandamento da lei de Deus. Porém, ao contrário do que a Bruna Carla afirmou, eu não acredito que um homem gay deve ser curado a ponto de se casar com uma mulher. A atração não é uma escolha e ninguém sabe muito bem como essa coisa funciona. Para o homossexual, eu não desejo que ele se case com uma mulher linda e cheia do poder de Deus, porque isso provavelmente apenas frustrará a ambos. O caminho para essa pessoa é outro. De qualquer forma, as declarações de Bruna Carla não são nem intolerantes nem homofóbicas. Ela não afirmou coisas como "a lei deve proibir a prática homossexual", ou "devemos agredir homossexuais nas ruas", ou mesmo "empregadores cristãos não deveriam dar empregos para gays". O que ela disse foi simplesmente que ela não cantaria num casamento homossexual e que práticas homossexuais podem levar à condenação de uma alma. Como isso pode prejudicar a vida de um gay de forma definitiva e marcante? Trata-se apenas de opiniões religiosas, dadas em um contexto muito específico, ou seja, num podcast voltado para o público evangélico, e que passaram 6 meses sem causar qualquer tipo de repercussão. O fato é que, como eu sempre digo por aqui, os lacradores querem lacrar, e para tanto, falas serão tiradas do contexto, palavras terão sua definição alterada drasticamente, e pessoas que não estão nem aí para a vivência dos preceitos do Evangelho citarão a Bíblia de forma totalmente descontextualizada. Até mesmo o G1, de forma totalmente injusta e cretina, poderá afirmar que a Bruna Carla fez comentários homofóbicos, coisa que, como eu já demonstrei, não aconteceu. Aliás, se eu estivesse no lugar dela, eu não teria problema algum em usar a força do Estado para processar o G1 por essa afirmação, mesmo sendo totalmente favorável à liberdade de expressão irrestrita como libertário que sou. Afinal de contas, essa gente merece sentir o peso da mão do Estado. E já que eu falei sobre libertarianismo, acho interessante pontuar o aspecto libertário do caso. Como eu acabei de citar, a liberdade de expressão é irrestrita na ética libertária. Então, tanto a Bruna Carla quanto seus detratores não cometeram crime algum por estarem restritos apenas ao uso de sua liberdade de expressão em sua propriedade privada. Certas ou erradas do ponto de vista moral, suas atitudes não podem ser repreendidas do ponto de vista ético. A cantora gospel
gospel deve ser livre para manifestar livremente suas opiniões sobre as práticas de outrem, e todos são livres também para concordar ou discordar de tais opiniões. Da mesma forma, o amigo gay de Bruna Carla, bem como todos os outros indivíduos deste planeta, são livres para se relacionar com quem quiserem. Para que um relacionamento seja válido na ética libertária, basta que ele seja realizado livremente por duas pessoas em pleno uso de sua consciência. Se elas serão do mesmo sexo ou não, isso não importa nem a mim nem a você. Cada um decide o que é melhor para sua vida. Porém, eu e você, e também a Bruna Carla, somos livres para romper nossos laços de amizades com essas pessoas, bem como para nos recusarmos a fazer o bolo de casamento de dois homossexuais, ou mesmo de cantar na cerimônia. E cada um será livre também para julgar essa nossa atitude. Percepções religiosas não ferem a ética libertária, porque elas não são violentas e não incitam a violência. Dizer que determinada atitude levará pessoas ao inferno não significa nada nesta vida, porque essa decisão será tomada, em última análise, pelo próprio Deus. A ética libertária, o princípio mais basal e coerente das relações humanas, não se refere ao pós-vida, até porque, como eu gosto de defender, o céu não é libertário. Todavia, o que resta evidente após a análise deste ocorrido é que a patota lacradora não cansa de distorcer a realidade ao seu redor para encenar virtudes e pagar de pessoas conscientes e evoluídas. A Bruna Carla, é importante frisar, meio que se retratou de suas declarações, o que é uma pena. Fica aqui o meu recado para a cantora gospel. Ser criticado por essa gente é, no fim das contas, um sinal de virtude.